O que acontece muito é que quando sai, por exemplo, como você comentou, o metaverso, agora tem o ChatGPT, né? Sim. Então parece que tudo se volta para aquilo, se esquece tudo que aquilo que a educação já fez, consolidado e que funciona, e começa a se utilizar somente aquilo. Por quê? Isso não é unanimidade. Muitas redes e muitas escolas precisam dar aos pais a impressão de modernidade, uma impressão de que aquele caminho é o único, é o que hoje funciona. E não é verdade, né? A ferramenta existe. Ela vai substituir o professor de novo? Não, não vai. Ela é uma ferramenta que pode ajudar o aluno a estruturar os seus textos, as suas pesquisas, que o professor pode estar junto com ele, utilizando inclusive o chat. Não vejo problema nisso. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica TD, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil e também dos países de língua portuguesa. Eu sou Michel Mussolini, agradeço a cada um de vocês que nos acessaram para ouvir e ouvindo, refletir e se desenvolver. Para nós é um momento de grande felicidade ter os feedbacks que nós estamos recebendo do nosso podcast e também saber que vocês estão nos acessando para promover um momento de reflexão em suas vidas, com os temas que nós vimos trazendo, com os nossos convidados. E hoje nós vamos ter um tema muito interessante para todos, inclusive e principalmente para os pais que possuem aí seus filhos em idade de escola primária ou já adolescentes, pois nós vamos falar um pouquinho sobre se essas escolas elas estão prontas para os desafios do mundo corporativo. Já começamos a ouvir muito, né, no mercado estudos sociológicos e psicológicos sobre mais uma nova geração que aparece, que é a geração alfa, que são aquelas pessoas que nasceram a partir de 2010, então hoje estão com 12 ou 13 anos, são já adolescentes, e representarão até 2025, ou seja, daqui a 2 anos, cerca de 2,5 bilhões de pessoas no mundo. Então, esta geração, essa faixa etária, será a maior geração da história da humanidade. Eles são os primeiros a nascer inteiramente na era digital. Nós tivemos os millennials, né, que foram designados como nativos digitais pelos sociólogos, pelos psicólogos. Porém, ainda na época deles havia uma certa lacuna na tecnologia. Depois os centennials, né, a geração Z, que também tiveram já, logicamente, em menor escala, esse gap de contato com a tecnologia, se comparado com os millennials, mas já um pouco mais avançado. E agora sim, os alfas passam desde a saída do útero da mãe, com o contato com a telinha de celular e tablet. Nos Estados Unidos, por exemplo, numa pesquisa recente, falou-se que 90% das crianças com apenas 1 ano de idade já têm contato com tablets e smartphones. E em uma pesquisa em 2019, com 3 mil crianças ao redor do mundo, levou o resultado de que quase 90% delas gostariam de, ao crescer, virar youtuber. A naturalidade com que os alfas misturam a realidade e o digital indica que esse é um público muito propenso a aceitar as ideias do metaverso. Para nós, pode parecer estranho, nós preferimos o cafezinho com o colega de trabalho, pessoalmente, numa padaria ou na área do café da companhia. Porém, para essa geração, tomar um café virtual
com um amigo com óculos de realidade aumentada dentro do seu quarto é tranquilo. Agora, nós estamos com as empresas evoluindo tecnologicamente num nível exponencial, o mercado com ofertas mais digitais e as nossas escolas, como que elas estão se preparando, se já estão preparadas ou ainda quais são os seus gaps para que elas preparem as nossas crianças de uma forma mais concreta para os desafios da modernidade. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós trouxemos um convidado muito especial. Ele é bacharel em Física, possui licenciatura em Pedagogia, possui pós-graduação em Orientação Educacional, Tecnologia, Recursos Humanos e Design Thinking, é autor de livros sobre gestão e supervisão educacional, de análise comportamental, de qualidade em ambientes educacionais e também sobre soft skills. Atualmente é coordenador dos cursos de docência no ensino superior e de gestão e supervisão escolar na Universidade Municipal de São Caetano, no Centro Universitário São Camilo e Universidade Estácio, além de ser diretor educacional do Externato Santo Antônio, um tradicional colégio da cidade de São Caetano do Sul. Palestrante, educador e pesquisador na área educacional, também atua como embaixador da Full Sail University dos Estados Unidos para os cursos de carreiras criativas. Possui 62 anos, é pai da Caroline, da Catarina e do Marcelo e avô do Benício, de 3 anos. É com alegria e honra que damos as boas-vindas ao Almir Vicentini. Bem-vindo, Almir. É um prazer tê-lo conosco em nosso podcast. Muito obrigado. Você fez uma abertura fantástica. Primeiro, agradecer o espaço, a possibilidade de trocarmos algumas ideias sobre o que está acontecendo na educação ou o que deveria acontecer na educação. Eu acho que é um espaço privilegiado e me sinto assim. Agradeço bastante o convite. Tomara que a gente consiga bater um papo e pelo menos despertar aqueles que estão envolvidos com a educação. E quando eu falo envolvidos, eu quero dizer professores, pais, todos aqueles que têm filhos na idade escolar, que eles possam realmente abrir aí um pouco a cabeça, abrir um pouco as possibilidades para que essas crianças atinjam aí um futuro cada vez mais concreto, cada vez mais próximo daquilo que eles sonharam, e que a gente dê essas possibilidades, né? A abertura desses mercados hoje, como você bem disse, está cada vez mais complexo, cada vez mais difícil, e essas crianças, esses jovens precisam realmente ter um grande apoio para que descubram esses caminhos e consigam aí realizar seus sonhos, né? Muito bem, então vamos começar um pouquinho falando sobre o seu livro que em 2010 você lançou e que foi um sucesso de adesão no mercado, onde o título era As Nossas Escolas Estão Prontas para os Desafios do Mundo Corporativo. Isso há 13 anos atrás. E antigamente nós tínhamos, né, naquele momento, o conceito VUCA, né, que aí, Rogério, você que está nos ouvindo, eu sei que você já escreveu para nós. VUCA quer dizer volátil, incerto, complexo e ambíguo. E depois, em 2018, chega o mundo Bunny, né, que é o mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Então, o que você pode dizer para nós sobre essas diferenças do contexto escolar nessas duas épocas? Houve muita mudança de 2010 para cá, ou os gaps que as escolas enfrentavam são praticamente os mesmos que hoje? A ideia do livro começou por volta do final de 2007, quando eu comecei a perceber que as escolas teriam que buscar alguns caminhos
para fazer medições de resultados no sentido de tanto da gestão como do aprendizado, né? Nós só conseguimos trabalhar com alguma linha de algum trabalho, alguma meta, alguma prognóstico a partir de dados que você tenha na mão. Então eu peguei alguns conceitos que eram utilizados dentro do mundo corporativo, coisas muito simples, como análise SWOT, PDCA, coisas desse tipo, que até então para a escola era uma coisa meio inovadora. E a ideia era exatamente para que eu transformasse cada ambiente escolar, cada sala de aula, uma pequena empresa. Então, dentro daquele mundo de um 7º ano, de um 8º ano, não importa, nós faríamos um diagnóstico baseado nestas ferramentas para saber exatamente como que esse aluno estaria evoluindo em relação aos projetos pedagógicos que eram colocados tanto pela mantenedora como pelos professores. E eu, por ser da área de física, como você disse, eu consigo só trabalhar em cima de dados, né? Eu não consigo imaginar ou prever alguma situação que eu não tenha efetivamente um número na minha mão. Isso também na gestão, né? Quando a gente elabora um projeto pedagógico, agora estamos muito no início de ano, então isso acaba acontecendo nesse momento nas escolas. Esse projeto pedagógico, eles têm que estar atrelado àquilo que o administrativo, que a mantenedora também tem de recursos, e aquilo que realmente é significativo para o projeto pedagógico. Então, hoje, por exemplo, as escolas estão muito preocupadas hoje nessa coisa digital, de implantar a lousa digital, que agora já está meio que saindo de moda. Então, as escolas vão muito atrás da moda do que está acontecendo e, efetivamente, aquilo não tem um efetivo resultado para o modelo pedagógico, né? Não é aquilo que vai trazer a diferença. Então, a ideia do livro, naquele momento, era exatamente dar alguns caminhos para que a escola pensasse antes de tomar uma determinada atitude. E hoje, atualmente, a gente não alterou muito esse cenário. A gente tem hoje aí grandes grupos educacionais por trás de grandes investidores aí que fazem grandes redes de escola e fica uma coisa muito padronizada, até por problemas de custo. Então você tem lá os projetos pedagógicos que variam para todas as escolas, seja ela em que estado ela esteja instalado, por questões até de impressão de apostilas, custos diretos ou indiretos ligados à educação. Esses grandes grupos acabam fazendo com que isso fique muito igual. Isso é um pouco complicado, porque cada região que a gente trabalha, não precisamos falar de outros estados, até dentro do próprio São Paulo, existem peculiaridades que você tem que respeitar, né? Você tem que saber aquilo que o aluno já traz como conhecimento e aproveitar e esticar isso, fazer com que realmente as coisas comecem a ter sentido para este aluno, né? Esta é a ideia hoje da educação, aproveitando, obviamente, tudo que você tem de ferramenta digital que possa facilitar esse caminho, mas nunca deixando de lado os conteúdos efetivamente que precisam ser trabalhados, né? Paulo Freire era muito claro nisso, né? A gente precisa trabalhar aquilo que a criança já vem. A criança não chega... Essa história de criança que vem para a escola como uma esponja na verdade, quase que não existe, né? A criança vem com uma série de conhecimentos para dentro da escola. A função da escola é ampliar isto, né? E não a considerar que esse aluno que está chegando hoje no mini maternal, no maternal, ele venha sem nenhum tipo de saber. Muito pelo contrário, cada dia mais essas crianças trazem situações que para o educador que não progrediu na sua capacitação, ele acaba tendo grandes problemas. Então, a ideia do livro é essa. Hoje, Michel, eu não considero ainda a escola como um ambiente que saiba exatamente que caminho tomar. Ainda se tem muitas dúvidas. A gente fala hoje do novo ensino médio, dos itinerários formativos, as coisas ainda não estão muito ajustadas. A gente tem que trabalhar muita coisa. Ainda é uma grande proposta, um projeto muito inovador, mas ainda não colocado efetivamente em prática. Isso me assusta um pouco porque, como você disse, a geração vai ser uma grande força de trabalho muito rapidamente e eu não sei o quanto eles estarão preparados para enfrentar os desafios que o mercado vai exigir dele. Essa é uma grande preocupação minha.
Uma coisa que você comentou que é interessante, né? O modismo. Modismo também na área, né, educacional. A gente, no setor corporativo, principalmente na área de capacitação de adultos e gestão de recursos humanos, a gente vê ao longo dos anos muitos modismos, né? Então eu lembro que, por exemplo, em 2014 se falou muito sobre a capacitação do profissional com vídeos. Então houve um boom no mercado, todas as empresas procuravam soluções educacionais, corporativas, com vídeos, soluções em vídeo. Depois, em 2017, veio o modismo da gamificação. Então, todo mundo queria gamificação, mas ninguém sabia o que era gamificação Nem como fazer, né? e nem como fazer, né? E depois que você traz, né, para as empresas os conceitos, fica também aquela dúvida: estou preparado para usar? Ainda não. Então as tecnologias, as ideias, as inovações, elas vêm como um turbilhão, né? E hoje em dia, cada vez mais rápido, situações novas, como o metaverso, né? Então, no ano passado, atendendo o Congresso Internacional nos Estados Unidos, eu vi uma palestra, né, de uma grande consultoria internacional que fazia o processo de integração, de onboarding, pelo metaverso. Então, eles, na área ali, né, da apresentação, eles nos mostraram dois tipos de visão. O funcionário participando do mundo daquela empresa, né, do metaverso, fazendo o onboarding com um óculos e fone, que dava realmente uma imersão naquele mundo. Mas aquele profissional que não tinha esses equipamentos, porque a empresa não fornecia, né, o equipamento, ele fazia através da tela do computador. Em ambos os casos, apesar da experiência imersiva, quando você tem o óculos e o headset ser muito mais realista, em ambos os casos não tinham dados de que um processo de integração feito desta forma, em termos práticos, para, por exemplo, o profissional começar a antecipar o seu resultado mais rápido, porque é o que a empresa quer quando ela faz um onboarding. Ela quer que seja um onboarding eficiente para que o funcionário esteja em plena capacidade de desempenhar as suas funções mais rapidamente. Exatamente. É para isso. E eles não tinham dados de que esse processo do onboarding no metaverso era mais eficiente do que o processo de onboarding tradicional. E já estavam aplicando isso há 11 meses, principalmente nos Estados Unidos, Canadá e Europa. Então, um modismo. Aí uma empresa enorme de consultoria, com muito dinheiro, investiu, desenvolveu, então faz a propaganda, Vende. né? Nosso onboarding no metaverso, mas na prática, né, no que mexe os números, mexe o ponteiro, que é o funcionário produzindo de forma com maior qualidade, de forma mais rápida, eles não tinham os dados, né? E a gente vê isso, esse modismo também nessa área educacional, que para mim, é um aprendizado hoje. Eu achava que no mundo educacional, né, ele era um pouco mais conservador, né? As coisas demoravam um pouco mais para ser implementadas, mas que as pessoas não se, vamos dizer assim, assustavam tão rápido com as novidades e querendo mostrar que tinham, né, para isso. Muito pelo contrário. O profissional de educação, ele é conservador até pela responsabilidade que ele tem na formação do jovem, enfim, do profissional. O que acontece assim, desde a época que inventaram o retroprojetor, lá atrás, né, no mimeógrafo, sempre a educação, sempre o professor seria substituído. Então, cada novo sistema, cada novo equipamento, o professor sempre vai ser substituído. Isso nunca vai acontecer, até pelo simples fato de que o professor ele é um grande elo
entre o aluno e o conhecimento, quer dizer, ele facilita ou deveria facilitar esse caminho. Então, o que eu considero que seria o ideal? Qualquer ferramenta tecnológica ou não que você traga para a educação, ela deveria ser mais uma ferramenta, ela deveria ser mais uma tentativa de ajudar o aluno a passar por um processo pedagógico ou por um avanço pedagógico utilizando várias ferramentas. O que acontece muito é que quando sai, por exemplo, como você comentou, o metaverso, agora tem o chat GPT, né? Sim. Então parece que tudo se volta para aquilo, se esquece tudo que aquilo que a educação já fez, consolidado e que funciona, e começa a se utilizar somente aquilo. Por quê? Isso não é unanimidade. Muitas redes e muitas escolas precisam dar aos pais a impressão de modernidade, uma impressão de que aquele caminho é o único, é o que hoje funciona. E não é verdade, né? A ferramenta existe. Ela vai substituir o professor de novo? Não, não vai. Ela é uma ferramenta que pode ajudar o aluno a estruturar os seus textos, as suas pesquisas, que o professor pode estar junto com ele, utilizando inclusive o chat. Não vejo problema nisso. Mas o aluno tem que saber exatamente qual é o texto que ele está te apresentando, se aquilo tem coerência com a pesquisa que o professor apresentou para ele em sala. Então, formar o professor nesta linha de trabalho, que é o que a gente tenta dentro da universidade, é dizer para ele: use qualquer ferramenta, aquela que você considera ideal para aquele momento que o teu aluno está precisando, mas observe se realmente aqui está dando resultado, se é o melhor caminho, se você tem que trocar ou tem que retroceder, não importa, né? Então, isso que você me coloca é assim: o professor é conservador? Sim, ele é. Por quê? Porque ele tem medo. Você sabe que a geração hoje, por exemplo, que está dando aula, né, uma geração que eu sou da geração X, né? Eu também. Exatamente. Quer dizer, existem conflitos para a maneira como o aluno, como hoje lá na frente eles pensam em termos profissionais, em termos de aprendizado. Eu tenho uma situação muito engraçada, até que dentro da universidade, um professor que dava aula de filosofia falava sobre Schopenhauer, extremamente complexo, né? Acho que na terceira ou quarta aula a gente estava na sala dos professores e falou que um aluno do primeiro levantou a mão e falou assim: professor, eu queria discordar de um texto do Schopenhauer. Ele falou: olha, eu estou há 30 anos estudando isso, ainda não cheguei a nenhuma conclusão. Você em 3 aulas já está querendo discordar, quer dizer, foi uma reação do aluno bacana. Então vamos ver exatamente o porquê disso, Sim. aonde você quer chegar, né? Então o professor tem que estar preparado para isso, né? Isso é interessante, né? E o professor tem medo mesmo, porque a geração que está dentro da sala de aula domina muito mais a tecnologia do que ele. Sim. Então ele tem o receio de, por exemplo, vou adotar uma determinada ferramenta e depois não vou saber usar. Sim. E esse aluno vai chegar para mim e vai dizer: professor, aperta o botão X, Y, né? Esse é o medo do professor. Mas a educação não pode ter medo, ela tem que estar muito ligada ao que está acontecendo hoje, né? E mais do que isso, Michel, é projetar, pelo menos há 5, 10 anos para frente, o que vai ser exigido para ele do mercado, o egresso lá na frente. O que ele vai precisar para se formar lá no ensino médio e coisas afins, né? No ensino superior. Né? Que não adianta eu formar ele hoje, que já com uma coisa ultrapassada, que ele vai para o mercado e não vai dar resultado nenhum para ele. Né? O que muitas empresas e muitas universidades ainda, né, oferecem os diplomas, que na realidade sem muita validade nenhuma profissional. Né? Isso é muito assustador, né? Você também falou agora um ponto, e eu procuro sempre, nas nossas conversas, além de dissecar o tema com o entrevistado, sempre fazer uma ponte com os profissionais de recursos humanos e capacitação corporativa que nos escutam, né? Que é o aspecto da curadoria. Hoje em dia, né, não só hoje em dia, há alguns anos, se fala muito sobre a inteligência artificial, né? Então, as empresas, né, elas buscam soluções tecnológicas milagrosas em que o sistema vai recomendar conteúdos para o funcionário, para que o funcionário se capacite, se qualifique melhor, que aponte as deficiências dele. Aponte as deficiências dele, apoie ele no desempenhar de suas funções, etc, etc, etc. Porém, né, quer que faça tudo isso sem o conteúdo.
E as pessoas não conseguem fazer essa ligação, né? Por incrível que pareça, acha só que é uma plataforma que vai fazer isso. Não, você tem que ter o conteúdo, você tem que ter o recheio. Tem que ler, tem que estudar. Né? E o recheio ali, quem faz a curadoria? É o profissional da área de treinamento. Tem que ser. Tem que ser uma pessoa de recursos humanos, da área de capacitação, que vai, para aquela função dentro da companhia, esses são os temas relevantes. Né? Então, esse elo entre o saber e a pessoa é feito por um humano, é feito por uma pessoa, um profissional. Da mesma forma na escola. A gente tem os diversos saberes. As crianças, elas precisam, né, aprender, mas mais do que aprender, saber aplicar aquilo no dia a dia, né? E isso é o professor, é a função do professor fazer essa transição de saber, né? E para cada tipo de aluno, fazer a curadoria para saber o que aquele aluno precisa, né, de suporte a mais do que o outro. Tem que ter esse olhar humano, né? E eu estou com você nessa página, porque não só eu não acho que o professor vai ser substituído por uma máquina, também concordo, como eu também acho que o profissional de TI/D e o profissional de RH não vai ser substituído por uma plataforma de IA, de inteligência artificial, né? As coisas, elas têm que andar juntas, e para isso, então, os profissionais, eles precisam se atualizar. Então, como você falou, o professor, ele precisa saber hoje como abrir uma sala no Teams, precisa saber o que é um chat, etc. e tal, para que ele possa usar desses mecanismos no determinado momento ali da sua aula, que seja adequado para aquela situação, né? Agora, ele não vai ser substituído por um monte de conteúdo indicado automaticamente por uma plataforma de educação, né? Então, é isso que os profissionais também do mercado, a gente procura falar, que não busquem só uma solução tecnológica, mas que pensem estrategicamente qual que é o melhor plano de capacitação, né, para a sua companhia. Né? Se você pega hoje, o que a gente tem muito hoje, deixado muito claro para os professores, você pega a Agenda 2030 da ONU, né, que fala um pouquinho dessas competências chamadas socioemocionais, que se fala muito hoje, eu já venho falando delas há mais de 15 anos. A primeira exigência do mercado de trabalho, por volta de 2030, já está sendo agora, é a criatividade. Então, o profissional ele precisa ser criativo. O segundo é a resolução de problemas. Quer dizer, a partir do momento que apareça uma situação que para ele nunca foi apresentada, ou nem na universidade, ou nem na sua vida profissional, ele vai ter que juntar a possibilidade de resolver problemas com a criatividade, com a conscienciosidade, que o americano diz, que é essa troca de experiência entre os profissionais, para que ele ache uma determinada solução para aquele problema. Então, hoje, as escolas, pelo menos onde eu venho trabalhando, a gente trabalha muito estas questões, né, da troca de experiência entre os alunos, o quanto que cada um explora dentro, aquilo que você acabou de falar. Cada um tem uma grande capacidade. Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com tecnologia. Eu gosto muito de desenhar. Eu gosto muito de pesquisar. Cada um tem. Se eu juntar este time, né, vai sair uma solução criativa e a resolução do problema vem junto. Né? Eu estava lendo um tratado uma vez da NASA, foi bem interessante, porque acho que foi em 2020 ou 2020 foi a última seleção de astronautas da NASA. Eles tinham 20 mil candidatos e eram 12 vagas para fazer o próximo time de astronautas a serem treinados pela NASA. E aí, numa entrevista com o responsável, ele perguntou assim, quais são as exigências para que alguém seja aceito como astronauta da NASA? Então ele falou, não é nenhuma grande habilidade. Eu posso ter aqui estudante, eu posso ter dona de casa, eu posso ter engenheiro, eu posso ter advogado.
o problema da NASA são achar pessoas que, quando forem para o espaço, tenham habilidade suficiente para resolver problemas com criatividade. Porque lá em cima eu não posso abrir a porta e devolver 2 ou 3 que não estão se dando bem naquele ambiente. Então essas competências têm que ser trabalhadas na escola, porque hoje, como você disse lá no início do nosso bate-papo, as crianças estão se isolando na sociedade e essa capacidade de discussão, essa capacidade de ouvir o outro está se perdendo. Então, assim, a verdade, ela é minha, em absoluto. Eu não admito que nada seja contra aquilo que eu estou pensando. Então, se a escola não promover esses debates e dizer, vamos ouvir a tua posição, ver se realmente é a que mais importa naquele momento, ou você tem que realmente ouvir o outro e trocar alguma ideia sua em relação a determinados problemas. Esse é o grande desafio hoje nesta geração que está chegando. Né? Eles ouvirem e serem suficientemente humildes para dizer, eu não estou pensando dessa forma, mas eu acho que você tem razão. Né? E a gente cai muito hoje nas fake news, né? Que a gente fala hoje de alfabetização mediática, enfim, né? As crianças têm que entender que tudo aquilo que está disponível na internet, tudo aquilo que ele lê, nem sempre é verdade. Sim. Né? Nem sempre é verdade, né? Já tem um estudo que fala assim, que normalmente o que tem de mais verdadeiro num jornal, numa reportagem, é a data. O resto é tudo muito tendencioso, depende de quem está escrevendo. Né? E você falou uma coisa interessante e que assim, eu acho que é um tema que tem que ser explorado não só nas escolas, né? Principalmente nas escolas, porque você trabalha ali a base e aí essas pessoas já vão chegar no mercado de trabalho um pouquinho mais preparadas, ou mais lúcidas, mas também hoje, né, no mercado de trabalho, que é o seguinte, a contramão da exigência versus realidade. Então, exige-se criatividade, exige-se resolução de problemas, aonde ambas, né, qualidades ou virtudes da pessoa ou competências, chamemos do que quiser, né, mas demandam relacionamento com o próximo. Sim. E, ao mesmo tempo, a tecnologia, né, as mídias nos isolam em feudos temáticos. Né? Então, pelo próprio algoritmo das redes sociais, eu começo a curtir, por exemplo, futebol, eu vou sendo inserido automaticamente só em grupos de futebol e vou vivendo uma realidade que parece que só existe futebol. Um mundo paralelo. Né? E isso, na política, recentemente, a gente viu, né, como polarizamos o nosso país, onde a verdade, a minha, é absoluta. Então, o fundamentalismo ele foi implantado na nossa sociedade, né, está implantado, a gente não pode negar isso. Então, ao mesmo tempo que eu, como profissional, preciso saber me relacionar, preciso saber me portar, preciso saber conversar, preciso saber ouvir, ao mesmo tempo, eu, como ser humano, estou sendo inserido em grupos que pensam somente igual a mim. Então, o outro, e pior, né? Ainda incute em você que o outro está pensando é ruim, é coisa do demônio, é coisa que vai acabar o mundo, né? Não tem esse olhar. Então, como que e aí vamos falar um pouquinho, né, desse tema que você puxou, que é a alfabetização midiática. Como que a gente está trabalhando isso no nível da educação infanto-juvenil? Quase nada, Michel. Assim, a gente percebe. Recentemente a gente teve uma situação bem complexa de relacionamento, de fotos de alunos que vazaram, coisas até meio comuns hoje, né? E como você falou, né? Por que me levam a um determinado polarização? Por que me levam a um determinado grupo? Porque eu não percebo que eu estou sendo manipulado, né? Ou estão me trazendo textos que, num determinado momento, aquilo me atraiu por qualquer motivo, né? Então, a alfabetização midiática, a proposta que vem aí
dos educadores atualmente, é exatamente despertar na criança, quando ela faz a leitura de um texto, ela perceba se aquilo é verdade para ela, se aquilo realmente tem significado pelos valores que ele ou a família apresentou para ele, se aquilo realmente importa para ele, e se ele realmente vai continuar seguindo aqueles assuntos, ou ele vai permitir, ou se permitir, buscar outros contextos de um determinado assunto. Vamos falar de política. Olha, tal prefeito, tal presidente não é bom porque fez isso. Pô, pera um pouquinho, deixa eu buscar outras fontes, outras referências, deixa eu analisar se isso realmente é real ou não. Porque hoje, assim, é muito comum as pessoas leem absolutamente títulos de reportagem e consideram-se grandes especialistas no assunto. Exatamente. Né? Repete, quando a gente brinca, né? Lê a resenha do livro e fala que sabe literatura. Né? Então, assim, eu sempre falo, para eu discutir um determinado tema, eu pesquiso muito, eu leio muito para sentar depois e dizer assim, não, eu tenho absoluta, do que eu imagino que seja real ou que seja verdade, que tem valor para mim, pelo que eu pesquisei é isto. Mas também, se você me convencer do contrário, eu vou ser bem agradecido. As pessoas não fazem isso, quer dizer, ela já traz uma formação, que seja ela pessoal, social, emocional, religiosa, não importa, e qualquer coisa que saia daquele trilho, ele não aceita. Sim. Mas assim, ele não aceita pelo simples fato de não aceitar, quer dizer, a verdade é minha. Deixa eu entender, ou deixa eu pesquisar por que isso aconteceu. Né? Hoje eu estou dentro de uma escola religiosa, como você falou, uma escola confessional. Eu sempre brinco que acho que o grande subversivo que o mundo teve foi Jesus Cristo. Que ele veio para bagunçar tudo o que estava acontecendo. Sim. Ele foi contra o poder, ele foi contra uma série de situações que naquele momento eram verdades. Sim. Quem ia contra o Império Romano? O Império Romano era o que dominava, era o que estava certo, era o que fazia as coisas acontecerem. Ele falou, não é nada disso, não é isso que... Então, isso é alfabetização midiática. Deixa eu parar um pouquinho, estou escutando Júlio César, mas deixa eu ouvir Jesus também, para ver o que ele está dizendo. O que vale para mim? Sim. Né? Isso, resumindo, é alfabetização midiática, te dá oportunidades. E você, já que você tocou nesse exemplo, né, na teologia, eu lembro de uma discussão que nós tivemos na faculdade, em que eu comentei o seguinte, né, Jesus, ele foi o maior influenciador do seu tempo, mas É um TikToker. Ele é um TikToker. Porém, naquela época, as pessoas não tinham, né, o celular para transmitir a mensagem dele. Falavam de boca em boca. Mas, da mesma forma, ele tinha a maior quantidade de haters. Né? Exato. Porque ele foi contra certos paradigmas da sociedade, da religião, A ordem da estabelecida, economia, da ordem época. estabelecida, e ele foi criticado. E ele foi crucificado pelo fake news. Por quê? Porque foram passando de ouvido a ouvido de que ele queria destronar, tomar o poder e etc e tal. E aí o povo, né, mandou ele para a cruz. Então, foi também crucificado pela fake news. Então, assim, a realidade humana, se a gente avaliar, e o que move o ser humano, e o que faz com que o ser humano se engaje, independente da tecnologia, do contexto, ela nunca mudou. Porque o ser humano sempre foi ser humano. O ser humano quer ser reconhecido, o ser humano quer ser valorizado, o ser humano quer ser feliz. E isso nunca mudou em toda a história da humanidade. E o que mudou foram os meios. E hoje a gente vê, né, essa geração mais nova, e não só a geração mais nova, né, que a geração mais nova talvez seja a que mais utilize, mas a gente vê pessoas da nossa idade hipnotizadas com a tecnologia. Né? Minha mãe, hoje, né, eu sei que ela vai ouvir, né, mãe ouve sempre, né? Eu sei que ela vai ouvir, então essa mensagem vai para ela. Hoje eu cheguei para cumprimentar ela pela manhã e ela estava já mandando uma mensagem para frente no grupo, falando, olha o que vai acontecer, Deus que me perdoe e tal. Aí eu falei, você conferiu?
Você fez essa avaliação? Ah, não sei, mas tá no WhatsApp, é verdade. Exatamente. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, porque você vai passar para frente uma informação, porque você ficou preocupada, mas você nem sequer foi ver se essa informação é verdadeira. Então, isso está fazendo com que pode, voltando naquele ponto que a gente falou, a própria criatividade das pessoas. Porque as pessoas vão ficando condicionadas, né, Exatamente. a serem repassadores de informação. Não param, não pesquisam, não refletem, não questionam, né? Isso está faltando. Então parece que o mundo quer realmente nos tornar robôs, né? Robôs do quê? Do consumismo, né? E tem muito essa questão, né? Você tem meios de comunicação hoje que pregam ou destroem valores numa velocidade que depende de onde ele quer chegar, de quanto Sim. ele vai faturar com isso. Então eles utilizam determinados valores ou determinadas pessoas para reproduzir um comportamento ou reproduzir uma situação que naquele momento interessa. Né? Eles podem mudar da água para o vinho. Sim, Isso, o que importa é o dinheiro. o que né? importa é o dinheiro. Quer dizer, eles vão esmigalhar dessas pessoas até que saia suco. Parou Sim. de sair, ele é descartado e vem o próximo. Sim. Então, nesse momento que a gente diz para o jovem, né? O jovem, como qualquer jovem, ele é imediatista. Então, o que ele, na minha época, o que queria ser? Jogador de futebol, que era a única coisa que se destacava. Hoje não, eles querem ser TikTokers, eles querem ser YouTubers, influencers, né? Aí eu vejo, eu brinco até com a minha esposa, falo, pô, a gente faz pesquisa, faz doutorado, publica textos. Você tem lá, quando muito, 1.500, 2.000 visualizações. Aí qualquer uma dessas pessoas fazem qualquer besteira, literalmente, passa de milhões de visualizações. E por que a mídia valoriza essas pessoas? Porque dá dinheiro. Exatamente. Então qual é a ideia da alfabetização midiática de novo? Cara, veja o que você está consumindo. Vê se tem sentido isso para sua vida, né? E assim, quem é o responsável por isso? São as famílias, são os educadores. Você tem que saber o que o teu filho está vendo, você tem que saber, discutir com ele o que está acontecendo no mundo, por que as guerras estão acontecendo, quem que está certo e quem está errado. Aí vem aquela questão, quem está errado é a Ucrânia, quem está errado é a Rússia. Vamos estudar, vamos ver lá atrás por que isso está acontecendo, vamos entender antes de você falar alguma coisa. Né? A partir do momento que você tiver conhecimento das causas, aí eu posso sentar com você, você pode até dizer quem está certo é a Ucrânia, quem está certo é a Rússia, mas me convença disso. Né? E não simplesmente porque você leu lá no parágrafo lá em cima de um jornal X, que depende de quem escreveu, tem uma tendência muito forte, Sim. e você passa a acreditar que aquilo é verdade. Sim. Então, como você disse da sua mãe, além do fato dela passar uma notícia que não foi checada, que impacto isso vai ter, talvez, para as outras pessoas que vão ler sobre isso? Para algumas pessoas pode, né, ser pode ser um gatilho fatal, vamos dizer assim, emocional, entendeu? Exatamente como que você falou, né? Por que Cristo foi crucificado? Falaram uma coisa lá atrás que viralizou, exatamente, entendeu? Os haters, viralizou fake news, pronto, crucificou Jesus. Deu certo, entendeu? Essa é a ideia. Mas é verdade, e isso é um ponto, assim, que as empresas, né, eu acho que haveria, sim, uma possibilidade de trabalhar em conjunto com as escolas, né, porque eu acho que essa parceria, mundo corporativo, mundo acadêmico, não só nas escolas fundamentais, mas também nas graduações, deveria ter uma maior integração, porque eu vejo um gap muito grande, né? O mundo corporativo vive de inovação. Sim. Né? E muitas vezes a inovação nem é inovação. Né? Fala-se de inovação, mas aí você vai ver no fundo... Você só mudou a cor, né? Você só mudou a cor, mudou o nome, né? O acrônimo, e é tudo a mesma coisa. Né? O Bunny e o VUCA, para mim, é a mesma coisa. Eu brinco, falo, o Bunny é o VUCA Nutella, né? Mas assim, no fundo, mudou-se os nomes, sim, é verdade. mas o conceito ali por trás é o mesmo, né? E aí eu percebo assim, né? Então a gente tem, de um lado, as empresas, né? Olhando para a inovação, desesperadas, querendo inovar, querendo aplicar tudo que escuta, para estar na moda, para estar em voga, para ser cool,
para ser atrativa, e do outro extremo, né, as escolas, as faculdades, precisando preparar pessoas que vão trabalhar aqui sem entender o que esse aqui está pensando, né? Então, e aí eles têm outro tipo, muitas vezes por um outro caminho, né, que não vão preparar direito esse profissional. Então, eu acho que, por exemplo, as maiores dificuldades que existem poderiam ser trabalhadas se as escolas, as graduações, elas conhecessem a real necessidade hoje do mundo corporativo. Então, por exemplo, resolução de problemas. Em vez de você pegar e ficar fazendo uma conta lá de matriz, multiplicando coluna, linha e tal, que hoje qualquer software faz. Eu sou engenheiro, trabalhei com desenvolvimento de produtos muitos anos também, né? E nunca fiz um cálculo de matriz, porque a matriz está lá por trás do modelo matemático de uma análise de divisas, por exemplo. Eu não preciso estar calculando na mão, né? Agora, você sentar, por exemplo, um problema prático, colocar as pessoas para conversarem, cada um dar o seu ponto de vista, explorar o que cada um tem de competência, né? Eu conversei isso no outro podcast. Então, você tem lá um time multidisciplinar. Bom, coloca o cara que é mais comunicador para apresentar os resultados, o cara que é mais analítico para fazer as contas, enfim, né? Então, você explorar o que cada um tem de melhor e mostrar que cada um tem os seus dons, não é verdade? Para você somar e ter um resultado positivo. Você tem a teoria que já diz isso, né? Que um é influenciador, outro é diretivo, e cada um tem a sua habilidade. Tem uma experiência interessante que uma vez no Singularity, lá da Universidade Americana, que eles colocaram, acho que eram 8 engenheiros químicos, só homens, propositalmente, e colocaram na mesa farinha, ovo, fermento, um monte de chocolate, um monte de coisa, aí pediram assim, olha, gostaríamos que vocês, com esses produtos, com essas, como é que se diz, matérias-primas, produzissem alguma coisa. E saíram da sala, né? E aí, vamos fazer o que com isso aqui? Não, vamos fazer um bolo? Não, vamos fazer um doce? Não, vamos... A ideia era exatamente essa, né? Como é que eu vou resolver esse problema? E como é que eu vou usar cada um de vocês? Você sabe misturar massa? Você já viu sua esposa fazer? Como é que você tem ideia? Você é cozinheiro? Essa troca de experiência entre as pessoas que estavam lá, que era o que eles queriam. Sim. Né? É exatamente isso. Vamos resolver o problema, vamos usar a criatividade, vamos trocar experiência para ver que resultado a gente atinge. Né? E hoje isso é muito difícil. As pessoas não querem, perder tempo em discussão de um determinado problema. Eu só vou chegar a uma solução a partir do momento que eu saiba exatamente o que eu tenho que fazer. Né? E que as pessoas que estão comigo têm as habilidades que eu preciso para resolver aquele determinado problema. Esta é a função da educação, é descobrir talentos, é saber o que cada aluno tem de maior habilidade, e para isso que foi montado o novo ensino médio, para que eles experimentem as áreas do conhecimento, as 4 áreas do conhecimento, e vejam que habilidade e competência ele tem mais exacerbada. Né? Só que assim, de novo, foi feito de uma maneira não tão clara, não tão estruturada, que as escolas ainda estão capengas em relação a isso. Como é que eu faço isso? E aí, tem que implantar em 2019. Não deu tempo. Vai para 2020. Não deu tempo. Vai para 2021. Não deu tempo. A gente já está em 2023 e ainda não foi implantado. Ainda falta um ano. E esses jovens que passaram esses 4, 5 anos foram para o mercado com a mesma estrutura de 20 anos atrás. E o mercado espera? Não espera. Então, nós não temos, né, o direito de fazer com que essas crianças não tenham a possibilidade de serem capacitados para irem para o mercado de trabalho, como você disse, já sabendo mais ou menos o que a empresa está esperando de mim. Eles estão indo para o mercado de trabalho sem essa habilidade. Então ele chega hoje numa determinada empresa, seja ela de tecnologia ou não, praticamente zerados. Quer dizer, sim, você perguntar hoje para um jovem como é que eu faço determinada coisa, ele não tem a menor ideia. Né? Então às vezes mas eu prefiro assim porque eu treino ele aqui dentro. Mas se ele não estiver pronto para
tirar essa coisa, essa habilidade de dentro dele, ele precisa não ter o conteúdo, mas saber como é que ele faz isso, ter a criatividade, isso tem que ter sido treinado. Quando eu apresento o problema, ele sabe que caminho ele vai buscar. E aí, indo um pouquinho, né, seguindo nessa linha, como você vê hoje a resiliência emocional dos jovens? Porque uma coisa é o preparo, outra coisa é que a gente sabe, a maioria não está preparada. Mas para ela se preparar, ela precisa saber ouvir, ela precisa ter resiliência, ter determinação, não desistir, enfim, saber trabalhar em grupo, ter empatia. Como que hoje você vê na escola essa resiliência emocional dos alunos? É igual ao que era 10, 15 anos atrás? Está mais frágil? Como você está vendo o comportamento das crianças ao longo desses anos? Eu acho que ela vem, não sei se piorando é a palavra certa, né? Ela vem em um decréscimo. Por quais motivos? Pelo isolamento social, que a própria tecnologia acaba nos imprimindo, né? Essa coisa do celular, do tablet, viver num mundo paralelo. As famílias também têm uma boa dose de culpa, porque é mais fácil para a mãe, com uma criança de 1 ano, como você citou lá embaixo. A criança não quer comer, põe o tablet do lado dela, enquanto ela assiste o filminho, eu enfio comida abaixo para ele. Tá tudo errado, né? Porque assim, tem momentos que você tem que... Eu sou de família italiana, né? A tradição nossa é que na hora da mesa, todo mundo senta para conversar, para saber como foi o dia. Eu conservo isso em casa até hoje. As famílias não, por questão às vezes de horário, porque um chega num determinado horário, mas pô, custa você durante, sei lá, 10 minutos, 15 minutos sentar com todo mundo, fala aí, como é que foi o seu dia? Conta para mim, desliga um pouquinho, vamos conversar. Então você vai perdendo isso, e as crianças, eles começam a buscar respostas para essas emoções que ele não consegue discutir com ninguém, ele acaba transferindo então para os ambientes virtuais. Então ele acaba caindo em situações de pessoas que são pedófilos, que são pessoas que têm esse outro lado que acaba prejudicando muito mais as crianças ainda, né? Então eu trabalhei junto com a doutora Karina, esse curso existe até hoje lá, de suicidologia dentro da USCS, que a gente trata exatamente essas comorbidades, né? Esses processos autodestrutivos. E a gente diz ela sempre diz isso, né? Se tem vida, tem jeito. Essa é uma frase dela. Por quê? Eu não consigo medir dor de ninguém. Né? Então, se você disser para mim, olha, estou sofrendo, ou um jovem chegar para mim e falar, estou sofrendo porque a minha namorada desmanchou de mim, e ele está aí arrasado, eu não posso dizer isso, mas que isso se dizia antigamente. Que bobagem, cara, você vai ter mais 10 namoradas na sua vida. Mas naquele momento, não vai resolver o problema dele. Então eu tenho que ampará-lo, eu não posso julgá-lo, eu tenho que confortá-lo e dizer, olha, estarei com você em todos os momentos para que você atravesse esta fase e tente lá na frente achar novos caminhos. Então, assim, falta este diálogo nas famílias. Eu atendo família quase todo dia, a gente percebe muito claramente o afastamento dos pais em relação a enfrentar determinados problemas dos filhos. Que o meu filho não me ouve, o meu filho ele tá sempre isolado no quarto. Mas por que ele está isolado no quarto? Porque você permitiu que isso acontecesse. Né? Então, quando você toca nas feridas, fica muito complicado, porque ninguém quer ouvir que você está errado na formação do teu filho. Eu não estou falando de valores, eu estou dizendo, você montou um esquema que é difícil você cortar agora. Se desde lá do 1 ano de idade ele está dentro de um tablet, para ficar quieto, você liga a televisão, coloca lá um YouTube de determinado artista, enfim. Vai chegar um momento que ele não quer conversar com você, porque você não tem nada para falar para ele. Né? Então isso é complicado. Então, na escola a gente vem trabalhando exatamente isso. Momentos em que o professor, dependendo do assunto que sai em sala de aula, dependendo do que aconteceu, para a sua aula de física, de matemática, fala assim, vamos 5 minutos discutir por que aconteceu determinada coisa. Vocês viram o que aconteceu no terremoto aqui agora? Que coisa triste, né? Pô, como é que a gente poderia ajudar? Esses movimentos sociais de ajuda fazem com que a criança repense um pouquinho a vida, os valores que ela tem.
E a gente tem que provocar isso constantemente, para que essa criança comece de novo a ter os padrões humanos que a gente sempre valorizou. Né? É interessante você falar esse aspecto, me lembrou duas situações, né? Elas estão bem relacionadas, né? Mas duas situações em momentos diferentes. A primeira, eu tive uma conversa com uma médica pediatra algumas semanas atrás e ela me comentou o seguinte, que hoje no consultório as mães, né, que normalmente são as mulheres que acabam levando, né, a criança, até por conta, né, isso não justifica, mas explica, né, do trabalho, às vezes é naquele gap de agenda, né, então, Rogério está nos ouvindo de novo, gap é aquela folga de agenda, tá? O Rogério escreveu, falou que eu falo muito inglês, então eu estou agora traduzindo para o Rogério, tá, Rogério? Quero ver depois seus comentários aí. Então tem aquela brecha da agenda e leva a criança na pediatra. Muito bem. O que acontece? Sentou na mesa, a mãe fala para ela, olhando no celular, sem tirar o olho do celular, o que a criança está sentindo. Começa daí a bizarrice, para mim é bizarrice. O modelo. Aí, beleza. A criança, se não está pulando em alguma coisa dentro do consultório, também está olhando na tela de algum tablet. Aí, legal. Bom, vamos levar a criança até a maca para deitar e ver, porque essa era uma médica um pouco mais antiga que ainda tocava no paciente, porque hoje em dia os médicos nem aferem a sua pressão, né? Muito bem. Colocou lá na maca. Sozinha. A mãe nem levantou. Então a médica tá pegando a criança, é uma pessoa estranha ali, tá botando na maca, tá mexendo, e a mãe nem aí, né? Então, essa foi uma situação. A outra situação foi que eu li um artigo científico, eu comentei isso aqui num outro episódio, em que pesquisadores na Inglaterra, né, mapearam através de ressonância magnética áreas do cérebro que brilhavam de acordo com a quantidade de endorfina, enfim, momentos de felicidade estímulo, né? que a pessoa tinha. E aí mostrava que pessoas que eram estimuladas pela felicidade momentânea, a compra de algo, comeu uma coisa que gosta, enfim, ela ficava lá de 6, 8 horas, um dia no máximo, com aquela área estimulada. E as pessoas que ajudavam o próximo, que faziam alguma ação social, ficavam com aquela sensação durante 4 semanas. 3 ou 4 semanas. Então, aonde eu quero chegar? Eu gosto muito, e eu acho que por isso que eu fui estudar engenharia e teologia, eu gosto muito de pegar sabedorias, né, saberes milenares com a área científica, que a gente acaba aprovando, né? Em teologia é a fé e a razão, né? A fé que busca a razão, né? Então, eu vejo isso, né? Então a gente sempre ouviu que a felicidade está no nosso interior, em ser uma pessoa melhor, em ser uma pessoa que ajuda o próximo, que tenha compaixão, que tenha solidariedade. E hoje eu vejo uma pesquisa feita, né, por médicos que mostram, científico, que mostram realmente isso, que mostra o nível quantificado, né, de alegria através dos hormônios das pessoas que agem dessa maneira, em relação àquilo que é o consumismo. E o mercado hoje nos leva a buscar a felicidade sempre na compra. Sempre, é o ter, né? É o ter. Né? E a gente é condicionado a isso. E a criança, desde nenê, ao pegar o tablet, é condicionado a isso. Então, a partir do momento que ela não tem, causa frustração. Sim. Né? E isso é um modo de viver que a solução está na família,
está nos pais. E os pais cortarem esse ciclo vicioso. Porque se os pais, simplesmente, para que a criança pare de chorar, em vez de você dar uma chinelada, e aí agora vai ter os memes aqui, o pessoal hashtag contra esse comentário, mas assim, em vez de você dar uma chinelada e falar, come, não, você bota a galinha pintadinha azul para a criança ver, você está fazendo um mal para a criança. Com certeza. Porque você não está impondo um limite, você não está mostrando o que é certo. Então, eu acho, né, essa é a minha opinião, a solução está na família. Porque é a família que tem a intimidade. É a família que tem a confiança por ter a intimidade. Então, os limites têm que ser colocados na família. E fazendo um paralelo para o mundo corporativo, a mesma coisa vale para líder e liderado. O líder que não tem intimidade, e aí que a intimidade é um outro tipo de intimidade, sim, mas de conhecimento, né? Mas aí é a relação confiança líder-liderado para que o liderado escute o líder e o líder saiba falar como ser humano para orientar, para colocar limites, para mostrar que a felicidade não é só o aumento salarial, sim, mas isso é um meio. A felicidade está no realizar, está dentro de uma empresa que os seus valores estejam condizentes com o seu, né, que te dê oportunidades de aprender e crescer, né, porque o crescimento não é o olerite, não. Isso é consequência. Uhum. O crescimento é você aprender a ser uma pessoa melhor, a colocar os seus conhecimentos em cima de um produto, de um serviço que faça diferença na sociedade. Então, esse mindset no lado pessoal está na família, pai e mãe. No lado profissional, relação líder e liderado, né? De confiança, de intimidade, né? De uma visão positiva. Né? Como você está falando de teologia, você pegar hoje a teologia inaciana, Dom Bosco, o próprio São Luís Escrozol, eles falam, né? Amor e moleza, quer dizer, ternura e firmeza. A educação do coração. Esses são os grandes pensamentos que eles tinham na época, isso há mais de 100 anos atrás, e que perduram até hoje, já eram anteriormente. Quer dizer, eu preciso ao mesmo tempo que com meu filho, que eu tenha firmeza, eu tenho que ter também carinho, ele tem que saber o porquê que eu estou fazendo aquilo. Sim. Né? Direcioná-lo porque lá na frente, hoje meus filhos, por exemplo, hoje eles entendem por que eu falava muito não, por que eu direcionava para algumas situações, e eles repetem hoje com os filhos. Quer dizer, naquele momento você fala não é duro até pra gente. É muito mais simples você dizer sim do que um não. Sim. Né? E hoje, assim, a gente percebe também, Michel, que os próprios jovens hoje, como você está falando de líder e liderado, essa questão de um diretor, que é o meu caso, né? Eles não têm mais aquela questão do medo. Como na minha época, o diretor entrava na sala dela, você levantava, bom dia, aquela coisa, né? Não tinha outra... Era isso que tem que ser feito. Hoje não, eles vêm conversar com você, eles te respeitam. Por quê? Eles sabem que você vai transmitir para ele alguma coisa que para eles vai ser boa, que vai ter significado. Então eles passam a te admirar. Então eles param para te ouvir porque eles te admiram pelo que você... Olha, esse cara vai falar alguma coisa que vai me interessar. Uhum. Se eu for por um sentido de colocar medo, de punir. Não esquece. Vai ser uma vergonha, porque assim, eles vão cada vez te desafiar mais e assim, como a gente fala, bater de frente, não vai dar resultado nenhum. Então quando você senta com eles e explica o motivo, o porquê, as consequências, eles falam, pô, pessoal, desculpa, você tem razão, cara. Desculpa ter feito isso. O que eu fazia, estou voltando a fazer no externato? Talvez que o aluno ultrapassa os limites ali da boa convivência, né, que tem que dar advertência ou suspender 2, 3 dias. O que eu fazia? E vou voltar a fazer. Se o aluno aprontou uma determinada, bateu, brigaram na sala de aula por motivo qualquer. Ou bem, vocês virão para a escola no dia seguinte, vocês vão lá para a biblioteca, vocês vão fazer um trabalho sobre violência, sobre relacionamento, vocês vão escrever no papel, numa folha de almoço, e no dia X, horário tal, vou chamar 3 professores, vocês vão apresentar para nós com que conclusão que vocês chegaram.
é muito engraçado porque eles falam, professor, eu aprendi, fazendo essa leitura aqui, eu aprendi o quanta besteira eu fiz em ter brigado com esse aluno. Obrigado por você ter me dado essa oportunidade. Quer dizer, não adianta eu só falar, fica 3 dias em casa. Isso é um prêmio para eles ficarem 3 dias em casa, né? Vamos refletir sobre o que está acontecendo. Então esse é o caminho. E para a família é a mesma coisa. Eu não me lembro onde eu vi que a pessoa falou assim, no dia em que você estiver agindo concordando com os seus pais, vai ser o dia que seus filhos vão estar discordando de você. É bem por aí mesmo. É bem por aí. É o caminho, é a linha, né? Não tem jeito. Muito bem. Bom, Almir, chegando aí um pouquinho já no nosso final do nosso podcast, né? Essa hora passou muito rápido, com certeza a gente tinha muito mais coisa aqui para conversar e vamos agendar outras oportunidades. Normalmente eu costumo terminar o podcast fazendo 3 perguntas, tá? Então, o primeiro, dentro da sua vida profissional falando, qual foi aquele momento positivo, né, de maior conquista, aquele momento que você faz uhul, né, que você olha para trás e te vem à cabeça que você gostaria de compartilhar conosco? Acho que não é só um momento, são vários. Já tive situações já na minha vida de ex-alunos que inclusive salvou a vida do meu pai sem eu saber que ele era ex-aluno. Ele era um profissional, é um dos exemplos, né? Ele era um profissional responsável do INCOR, da farmácia do INCOR, e meu pai teve que fazer uma cirurgia rapidamente, fez uma cirurgia de coração muito complicada, enfim, pegou uma infecção muito séria, e o antibiótico que ele tinha que tomar era um antibiótico importado da Itália e custa até hoje $150 a ampola. E ele tinha que tomar uma por dia durante 2 anos. Nossa. Resumindo, a gente tentou comprar isso, não achava em lugar nenhum, porque aí um amigo nosso farmacêutico falou: vocês não vão achar isso, porque ele é tão caro que nenhuma farmácia compra e coloca isso na prateleira. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu liguei para o hospital e falei, olha, doutor, eu não consigo achar esse remédio. Ele falou, mas é o único que vai fazer efeito com o seu pai. Liga para o doutor, eu lembro disso até hoje, o doutor Vitor Hugo, que é o responsável da farmácia do INCOR, para ver o que ele pode fazer por você. Muito bem, peguei lá, liguei, toda vez que eu ligava ele não estava, não podia atender, não era o dia de trabalho dele, enfim, né? Num determinado dia eu liguei a minha secretária do lado, isso na escola, mas a secretária do lado, eu falei, ela entrou, eu estava no telefone e falou, eu queria falar com o doutor Vitor Hugo, responsável. Você está querendo falar com o Vitor Hugo tal? Eu falei, então, é pai de aluno aqui da escola. O filho dele estuda conosco, né? E esse menino hoje está trabalhando no INCOR também, já foi aluno nosso. Eu voltei a ligar e falei, olha, o professor Almeida aqui, mas não deu 10 segundos ele me atendeu, né? Ele me conseguiu o remédio durante 2 anos de maneira gratuita pelo INCOR, pelo SUS, enfim. E assim, teve várias outras situações de profissionais que se apresentam, em vez de te cumprimentar, te agradecem por você ter você fala uma palavra para a pessoa. Teve vários alunos que são artistas hoje, globais, né, que no momento de bate-papo, você fala incentiva ali uma palavra que para você não significou muita coisa e para ele grava isso até hoje. Fizeram muito trabalho em biblioteca. Exatamente. Esses são os melhores, você quer saber, porque assim, eles te desafiam, eles vão buscar as verdades, né? Então isso é bacana. Então assim, o que gratifica um educador é saber o quanto que esses alunos conseguiram sucesso nas suas carreiras, na sua vida profissional, sendo felizes, como você bem pontuou. E aquele momento a gente fala o maior aprendizado, né? Aquele momento que você olha e fala, ixi, né? Essa situação não foi legal. Então, o que você pode compartilhar conosco? Que não foi legal? Acho que também é muito, muito ligado à educação quando você cria uma determinada expectativa sobre um projeto ou uma possibilidade de que o aluno faça uma evolução, a família não aceita, ou você erra o alvo completamente, você tem uma
uma meta assim, a ser atingida, e aí para você aquilo tem significado, e quando você coloca isso pro pai ou para a sociedade, talvez a sociedade ainda não esteja preparada para aquilo, né? Então você acaba se frustrando porque você fala, poxa, tinha certeza que isso daria um grande resultado em termos de evolução profissional e social para esse público que está comigo, mas infelizmente eu não vou conseguir aplicar por questões econômicas, porque a escola não quer investir naquele determinado curso. Isso é muito comum, né? Você criar determinados projetos mas isso vai custar muito caro. Na universidade é muito comum isso. Você quer, às vezes, trocar conteúdos de uma determinada plataforma e a universidade fala assim, não custa muito caro, vamos manter o que está. Só que aquilo já está bem atrasado, está muito fora do que o mercado está exigindo, né? E aí vem aquela questão que você falou, quando eu solto esse aluno dentro do mercado corporativo, ele chega com umas ideias que já não se usam há 10 anos, né? Isso é frustrante. E, por fim, como você define hoje o seu propósito de vida e seu propósito profissional? Eu pretendo ainda... Um grande sonho meu é fazer com que as famílias participem muito mais efetivamente da educação de seus filhos. E aí vem aquilo que você falou. O que é participar da educação do seu filho? É chegar em casa e perguntar como ele foi na escola, é participar da tarefa de casa, é ir na escola conversar com o professor, não para buscar boletim e resultado, porque isso não mede absolutamente nada, mas para entender que momento o filho dela está passando, conversar com as pessoas que estão lidando com o filho dela, às vezes mais tempo do que a própria família. A gente tem alunos hoje dentro do externato que ficam conosco quase 12 horas, né? O que está acontecendo com essa criança lá dentro? Qual é a evolução que essa criança... O quanto que eu estou sabendo do que o meu filho está fazendo lá dentro, o que progresso ele está tendo lá dentro? Eu sempre falo, olha, pai e mãe são vocês. Vocês estão emprestando um filho para que a gente faça uma educação junto com vocês. Aqui a gente faz educação. A gente faz com que eles aprendam determinados conteúdos. Passar valores, passar o que vocês acreditam, é a família que tem que fazer, né? Então, participe da vida do teu filho, né? Faça com que realmente ele perceba que você está interessado na vida dele. Senão você vai ter crianças frustradas, você vai ter crianças carentes, você vai ter crianças deprimidas, porque eles não têm com quem conversar, e muito menos as pessoas que saibam a dor que eles estão sentindo. Porque a criança tem esses altos e baixos, como todo mundo tem, só que eles não sabem administrar ainda. Sim. Eu acho que Nem nós, nem nós, exatamente. Então, se não tiver alguém que possa te dar um conselho certo no momento certo, e quem é melhor do que isso do que a família? Exatamente. O pai e a mãe falou, cara, eu tô do teu lado, seja o que acontecer, vamos sentar junto, vamos resolver junto. Poucas famílias fazem isso hoje. Ou quando vão enfiar a mão na cara do professor e dele achando que a escola é a culpada daquilo, quando que isso não é verdade, né? Não é verdade. Bom, mais uma vez, obrigado. Obrigado a você pelo espaço, acho que é um bate-papo bacana, acho que tomara que tenha sensibilizado as pessoas que têm filhos, que são educadores, enfim. Com certeza, foi um papo maravilhoso. E eu agradeço também vocês que nos acessaram hoje, mais uma vez, disponibilizando do nosso bem mais precioso, que é o tempo, para nos ouvir, e esperamos que essa conversa ajude vocês a refletir, né, e se desenvolver. Obrigado por ouvirem o podcast Descomplica T&D, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional, e também com o aumento dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano. Deixe o seu review, coloque aí nos comentários que tema que vocês gostariam de ouvir nos nossos próximos podcasts. Nós vamos ler com carinho, vamos adressar sempre que possível. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Abraços digitais.